Fala Trader, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar de um tema que tem gerado muitas dúvidas, que é a curva de juros. Estou aqui para falar a minha visão desse assunto e espero que esse vídeo seja útil para esclarecer as suas dúvidas. Antes de começarmos, peço que não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like e, é claro, fortalecer a comunidade deixando seu comentário abaixo. A sua interação ela é fundamental para o crescimento do nosso canal, beleza? Aqui na plataforma do Profit Pro, se vocês perceberem, a ferramenta que nós vamos precisar para poder visualizar as coisas é a grade de cotação, temos aí o gráfico, né, a curva de juros e o spread. Primeiramente, nós vamos aqui como colocar a grade de cotação, que está aqui em cotações, tá? Nessa parte de cotações, você vai ver as opções grade de cotações e quase lá no final, curva de juros, tá? Você clica e coloca aí no seu gráfico. Nessa parte aqui, trazer aqui mais um centro, nós podemos ver aqui na parte de grade de cotações, essas opções, tá? Que eu montei aqui no meu. O que eu quero falar para vocês, a parte principal, essa parte de cima aqui, superior, onde que nós temos aqui ativo, variação em percentual, variação em pontos e o TR, volume de agressão, saldo, tá? Por que que eu gosto de utilizar essa parte do volume? Se vocês observar, quando nós temos aqui, por exemplo, o DI faca do ano 25, nós temos aqui um volume negativo de 42 mil. Olha outros volumes de outros DIs, tá vendo? Então, ou seja, esse DI ele está sendo, o DI curto, tá? Está sendo bastante negociado. Da mesma maneira, quando a gente vai pegar um DI longo, DI 31, ele está sendo bastante negociado, tá? Então, eu consigo ter um parâmetro melhor para poder ter uma análise de referência para eu poder ficar ali um pouco mais de olho, observar ali, mais atento, quando tem um volume muito grande de negociação através desse DI, tá? A outra parte que nós podemos observar é essa variação em pontos, tá? A variação em pontos, ao analisar a curva de juros, ela é essencial observar ali essa variação, porque esses pontos eles vai indicar ali a oscilação dos juros ao longo desse tempo, tá? Ao longo daquele período que você está aí analisando, está ali operando no mercado, certo? Então, nós temos um aumento no pontos, que nem aqui, eu vou te dar um exemplo, menos 0,195, tá? O percentual está 1,81. Essa pequena variação, você consegue notar essa movimentação mais precisa, você consegue ficar mais atento ali ao observar quando está tendo ali uma certa movimentação. O aumento nos pontos, ele pode sugerir ali uma maior volatilidade do mercado, certo? Geralmente, ele pode ser associado a eventos econômicos que têm ali impactos, certo? E esses pontos, eles estiverem subindo de uma maneira positiva, né? Pode indicar que os investidores estão buscando ativos mais seguros, tá? Como, por exemplo, o dólar. Agora, se essas variações em pontos ela é crucial para poder estar entendendo essa dinâmica do mercado, porque os movimentos significativos, como a alta, que nós acabamos de mencionar, quando ele está associado a uma subida, pode indicar essa volatilidade, essa incerteza. Essas mudanças ela podem ser descadeadas por eventos econômicos, políticos, mas ela pode observar essas variações, ter uma visão sobre esse comportamento futuro do dólar. Então, para poder facilitar um pouco essa compreensão, imagine então pontos com distância de um entre outro ponto, tá? Uma distância, por exemplo, do ponto 0 até a distância ponto 10 em um gráfico, para você só imaginar. Se essa distância do 10 ele deslocou até o 15, indica que está tendo ali uma mudança na taxa de juros. Agora,
Isso pode influenciar diretamente o valor do dólar, já que nós, né, eu acredito que todo mundo sabe que a correlação dos juros com o dólar é uma correlação positiva. Se é uma correlação positiva, então o juros está subindo, o dólar tende a subir. Se o juros está caindo, o dólar tende a cair, correto? Então, essa variação, ela está ligeiramente e pode influenciar diretamente o dólar em relação às outras moedas, tá? Mas como o mercado, ela não é bem uma receita de bolo, pode acontecer movimentos contraditórios. Pode acontecer, em determinados momentos, essa correlação dos juros com o dólar, ele ser uma correlação negativa. Ou seja, embora que na maioria das vezes haja uma correlação positiva entre os juros e a valorização do dólar, pode ocorrer movimentos contraditórios. É quando nós podemos perceber, por exemplo, os juros, os DIs, né, os nossos depósitos interfinanceiros, eles vão estar subindo, né, os juros estão subindo, e aí você percebe que o dólar só está caindo, só está em queda. Isso pode acontecer em situações em que a economia local está demonstrando um fortalecimento consistente. Para ficar um pouco mais claro, imagina só um país que essa economia está indo muito bem, e aí nós temos as empresas crescendo, né, gerando ali mais emprego para as pessoas. E aí, para poder controlar esse crescimento, o governo ele decide aumentar ainda a sua taxa de juros. Mas aí, o que você percebe? Que quando as taxas de juros sobem, a moeda do local fica mais forte. Agora, no entanto, mesmo com juros subindo, juros tão altos, os investidores ele vê ali a oportunidade de ser mais lucrativa dentro do próprio país. É quando eles decidem manter seus investimentos, acreditando que o crescimento econômico local vai compensar o impacto daquele aumento que está acontecendo nas taxas de juros. Então, é interessante a gente observar esse tipo de comportamento, é interessante a gente ficar atento, porque no mercado financeiro não existe receita, o mercado ele é dinâmico. Então, pode acontecer do juros subir e o dólar não acompanhar, tá? O interessante é que, embora as taxas de juros ele tenha ali a sua alta, o dólar ele pode cair em relação às outras moedas, e isso vai acontecer porque os investidores, eles preferem os negócios locais, tá? Porque aí isso vai acontecer que a demanda pelo mercado internacional pode diminuir, afetando a direção do dólar. Isso mostra como os fatores internos, como o crescimento econômico pode influenciar a moeda, mesmo em cenários de taxa de juros mais altos, tá? Então, para poder analisar melhor essa comparação, aqui na grade de cotações, eu aconselho, tá? De acordo com o meu perfil, eu achei melhor para poder visualizar, você ter uma leitura mais precisa, é você acompanhar os juros, colocar ali a variação em percentual para você ver ali um certo estresse que pode acontecer, tá? A variação de pontos para você ver essa movimentação rapidamente, para você ter ali uma rápida decisão, quando você conciliar isso com a sua leitura técnica, você tem, seja ela fluxo ou de análise técnica grafista, tá? E aí você tem um parâmetro para analisar o peso daquele DI que está tendo através do seu volume, tá? A outra parâmetro aqui que a gente pode ter para poder analisar, para poder melhorar ainda a nossa visão sobre os juros, é fazer uma comparação da curva de juros, tá? Nossa curva de juros. Se vocês perceberem que aqui do lado desse título, curva de juros, tem essa setinha aqui para baixo, nós temos aqui o gráfico,
Se eu clicar aqui em grade, vai aparecer todas as opções de juros, tá? Se vocês perceberem, o volume de negociações aqui para depois de 2034 está 0%, tem pouca movimentação já por lá, beleza? Nós temos aqui para poder estar comparando o dia, semana, o mês. Caso queira tirar essa parte da grade, eu clico aqui para poder estar tirando. E aqui embaixo sempre vai ter a legenda para você não se perder, tá? O que nós temos? Nós temos os juros de hoje na cor vermelha e os juros de ontem, tá? Já que a minha marcação, coloquei para poder comparar ontem, está na cor verde, tá? Essa comparação dos juros, o que nós podemos entender? Que ao comparar a curva de juros em diferentes períodos, nós vamos conseguir visualizar as mudanças nas taxas ao longo do tempo. Aí nós temos ali, por exemplo, períodos que a curva ela vai estar inclinada para cima, né? Uma curva inclinada de alta. O que isso quer dizer? Que os juros estão subindo, indicando uma possível valorização do dólar. Isso ocorre porque taxa de juros mais alta pode atrair investidores em busca de retorno melhores, o que vai fortalecer a moeda. Agora, por outro lado, se nós temos uma inclinação para baixo, tá? Nós estamos ali falando que essa tendência de queda dos juros, o que poderia impactar negativamente o valor do dólar. Isso pode acontecer em momentos em que a economia precisa de estímulos. As autoridades monetárias eles precisam reduzir as taxas para poder incentivar o consumo, incentivar o investimento no país. Eles precisam criar uma estratégia para que essa inclinação, tá, seja atrativa para os investidores, beleza? E aí nós temos também cenários quando nós temos a curva de juros que ela está achatada. E isso indica que as taxas de juros do curto prazo e o longo prazo estão mais próximas, estão ali se chocando, né, praticamente. Isso pode ocorrer em cenários de expectativas de desaceleração econômica, onde pode ocorrer o crescimento ali, ele está uma certa maneira, vamos dizer assim, moderado, né? Aquele crescimento assim não está tão atrativo, tá? Aquele crescimento está de uma maneira tímida, moderado, devagar, entende? E as autoridades monetárias eles têm que estar buscando para poder manter um equilíbrio, certo? E uma outra maneira para vocês observar que quando você vê ali um certo estresse na curva de juros longo em relação à curva de juros curto, ele está antecipando uma movimentação que pode vir refletir no dólar. A curva de juros longo, ele reflete melhor no dólar do que a curva de juros curto, tá? Outra maneira de vocês visualizar essa correlação, lembrando, mais uma vez, que essas correlações dos juros do dólar, na maioria das vezes, ela é positiva, mas pode acontecer de determinados cenários dessa correlação ela ser negativa, conforme eu falei, certo? Aqui no gráfico, eu coloquei no tempo gráfico de 60 minutos, no gráfico que eu utilizo, vou minimizar o volume financeiro, e vou clicar aqui e vou escrever aqui, ó, spread, certo? Quando eu escrevo spread, vou colocar esse pequeno indicador, ele vai aparecer aqui para nós, o Dow Food em relação ao Ibovespa. Vou clicar com o botão direito em propriedades, vou colocar ativar um ativo aqui, eu quero tirar o Ibov, e vou colocar aqui, vou pegar o long ali, tentar com peso maior, que aí nós podemos perceber, tá? Nós temos aqui o DI curto, conforme eu falei anteriormente, deixa eu fechar aqui.
Só para vocês. Opa! Qual que é o DI aqui longo aqui, que está em peso? Ele é o 31. Vou voltar aqui em propriedades e vou colocar o DI, tá? Ele já está aqui, ó. Vou aplicar, ok. No gráfico de 60 minutos, em qualquer tempo gráfico que vocês for colocar, observa essa correlação, tá? Nós temos aqui, ó, a linha, segue a linha. Onde que veio o fundo, onde que estava o fundo do DI, tá? Olha, vamos lá no topozinho lá. Olha o topozinho, ele foi, teve uma leve subida de novo e veio a cair onde que ele fez o fundo. Observe que essa movimentação, ela segue bem tranquila. Mas aí, Lucas, eu não opero no gráfico de 60 minutos. Bora diminuir o tempo gráfico, então, para vocês visualizar. Só vou terminar de mostrar aqui para vocês verem, ó. Pequeno fundo, teve a intenção de ter uma leve subida aqui, certo? E ele veio a cair conforme vocês vão visualizando. Bora diminuir aqui o tempo gráfico de 5 minutos, que é um tempo gráfico que a maioria das pessoas acaba analisando. Por exemplo, no dia de ontem, através do spread, a gente pode observar que ele fez um fundinho, teve a leve inclinação de alta, né? Depois ele veio a cair e a curva ele foi jogando, né? Apontando ali mais para baixo, certo? Bora ver esse fundo aqui. Teve ali uma leve subida e depois a pancada através da notícia que saiu. E ele vem para baixo. Depois vamos pegar esse topo, topozinho, observe embaixo. Os juros, opa, aqui, ó, fundo, certo? Dos juros, e depois é a sua inclinação de topo. Então, existe essa correlação positiva, tá? Essas correlações nós temos também em relação a outros ativos. Por isso que é crucial a gente observar a correlação entre a curva de juros e outros ativos. Por quê? Existem determinados períodos também que existe ali o risco fiscal. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Quando há preocupações sobre as finanças públicas, né, quando o país fala muito de querer romper ali a possibilidade de romper o teto gasto, é um risco que tem, então isso traz preocupação. Essa curva de juros pode antecipar esses movimentos no mercado de câmbio, e isso significa que a curva de juros ele vai reagir em determinados eventos. Então, você pode antecipar essas possíveis movimentações do dólar, certo? E quando nós temos os juros, trazendo possibilidade que você pode conciliar isso na sua leitura, tá? A importância de a gente analisar os juros. Não temos os juros, apenas os juros, os DIs, nós temos também os juros implícitos, que é bom você dar uma olhada, e a expectativa de juros futuros, tá? Todos eles têm uma correlação frente ao dólar. Eu espero que essa explicação tenha ajudado vocês, tá? Eu espero que essa explicação veio melhorar a sua visão um pouco aí sobre a questão dos juros, né, em relação ao dólar, beleza? Então, eu digo que esse indicador, os juros, certo? Ele pode sim conciliar junto com a sua leitura técnica, sua leitura aí de mercado, e pode sim ter um complemento que pode ser favorável à sua tomada de decisão. Então, se tiverem mais dúvida, deixem nos comentários. Não esqueçam de deixar um like, compartilhar, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Ah, outro detalhe. Caso você tenha interesse de uma ajuda
para poder estar adquirindo a planilha ou de querer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar os links disponíveis também na descrição, caso você tenha interesse de estar adquirindo o curso ou a planilha, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.